estudantes do estado de Minas Gerais, paz e bem para cada um de nós. Eu sou Adelina Azevedo e hoje nessa aula eu conto com a presença do Gilbert Santos e da Carla Rosa para a gente falar sobre Libras. Que língua é essa? Carla e Gilbert, por favor, se apresentem. Olá, estudantes, olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou Carla Rosa, sou formada como professora em Letras Libras, também tenho especialização em Neurociências e Metodologias Ativas e sou tradutora e intérprete do Estado. Olá, pessoal. Eu sou Gilbert Santos, sou pedagogo, bacharel em Letras Libras, especialista em inclusão e também sou tradutor e intérprete da Rede Estadual de Ensino. Bem-vindos, sejam bem-vindos, é um prazer dividir esse espaço com vocês. O público-alvo da nossa aula são os alunos da Rede Estadual de Minas Gerais. Na aula de hoje, nós iremos explicar o que é Libras, sua estrutura e uso, identificar o sujeito surdo em sua história, cultura e identidade, demonstrar a importância da família nos anos iniciais da vida do indivíduo surdo, refletir sobre o acesso e inclusão dos alunos surdos na escola e sociedade, diferenciar a escola especial da escola bilíngue. Ufa, é muita coisa. Comecemos então com Carla Rosa. Libras é um acrônimo que significa Língua Brasileira de Sinais. É um outro idioma. Libras é uma língua ou uma linguagem, Carla? Então, é muito comum a gente ver as pessoas se enganando e falando linguagem de sinais. Linguagem de sinais. E não é. É uma língua que ela é reconhecida porque ela tem uma estrutura gramatical, assim como as línguas orais. Ela é muito riquíssima, é uma língua visoespacial e que foi reconhecida no nosso país em 2002 como a segunda língua oficial do nosso país. Muito obrigada, Gilbert. Fala um pouco da história de luta das pessoas surdas, porque eu lembro na minha infância que quando tinha no nosso meio uma pessoa surda, ele ficava sempre isolado e ele tinha os apelidos, o mudinho, o surdinho. Era muito diferente, graças a Deus, né? Das situações que ocorrem hoje. Fala um pouco para nós da história dessas pessoas, dessa comunidade. Então, professora Adelina, quando falamos de comunidade surda, de história, tem uma história muito grande, muito rica aí na educação dos surdos. Eu vou fazer um apanhado geral aqui para a gente entender a dimensão que a língua brasileira de sinais tem e que a educação de surdos tem. E aí eu trouxe algumas ilustrações aqui. Lá na antiguidade, os corpos eles eram exaltados. Então, logo uma pessoa que nasce com deficiência, ela não tinha a perfeição desejada para aquele indivíduo. E o surdo ele entra nesse contexto de imperfeição da humanidade também. E nesse contexto, existe um período da história que as pessoas com deficiência, elas eram eliminadas, elas eram sacrificadas. Ainda hoje, em tribos indígenas, se ouve histórias desse nível de eliminação daqueles corpos que não são perfeitos. E as pessoas surdas, elas passam por isso. E a gente caminha um pouquinho lá em Roma, quando os surdos eles eram identificados como pessoas que não se expressavam, não falavam, embora a surdez não tenha nada relacionado com o ser mudo, porque são aparelhos diferentes, o fonador e o auditivo são diferentes, mas a pessoa surda ela não fala justamente porque ela não tem o domínio das cordas vocais como nós temos. Então, se a pessoa ela não conseguia se expressar na língua oral auditiva, ela era considerada como um indivíduo incapaz. E o surdo era colocado nesse lugar. E colocado como esse indivíduo que não tem condições de se expressar, ele era incapacitado, ele era incapaz, ele era excluído da sociedade, ele era marginalizado. E aí a gente
vem para a Igreja Católica. A história, ela traz muito isso para a gente, do acolhimento das pessoas com deficiência de forma caridosa. Foi aí que os surdos eles começavam a serem acolhidos pela Igreja Católica como pessoas que precisavam, de certa forma, serem catequizadas. Pode passar, por favor. E aí a gente tem um período aí na história, em 1726, tem o primeiro registro de um grupo de freiras que acolhiam aquelas crianças que eram abandonadas, porque os surdos, como crianças com algum tipo de deficiência, entendidas como uma maldição, elas eram abandonadas e as freiras elas recolhiam aquelas crianças para ter um tratamento de caridade. E aí a gente, caminhando mais um pouquinho da história, a gente tem aí a criação da primeira escola que vai acolher pessoas surdas lá em 1712, na França. Pode passar, por favor. E depois acontece aí depois da criação dessa escola para surdos, acontecem as discussões, então, da possibilidade da pessoa surda ela ser educada, ela ser reconhecida como um cidadão de direitos e ser educada. Mas aí tem várias controvérsias que acontecem no mundo ao mesmo tempo. Enquanto alguns defendiam... A gente pode voltar, por favor, um slide. A gente vê lá na Escócia um tipo de discussão, na Alemanha outra discussão, em Paris, na França, outra discussão. Porque uns defendiam a oralização da pessoa surda, outros defendiam a utilização das línguas de sinais como forma de comunicação e outros defendiam a comunicação total. Então aí a gente vê ainda que o surdo ele não tinha voz ainda de identificação como indivíduo que tem direito a uma língua. Pode passar, por favor. E aí a gente vem, o marco na história da pessoa surda é o Congresso de Milão, que acontece na Itália em 1880, onde um grupo de estudiosos, aí a gente viu 3 países, eles se reúnem mundialmente e definem o que seria então a educação dos surdos. E lá no Congresso de Milão tem essa imagem até emblemática aí, onde o surdo ele é proibido de utilizar as línguas de sinais. Então eles tinham as mãos amarradas, eles eram proibidos de sinalizar, porque entendiam que se eles sinalizassem, era uma forma de torná-los pessoas incapazes de falar. Então o Congresso de Milão é um marco na história da pessoa surda. E aí, em 1857, trazendo aqui para o Brasil, a convite de Dom Pedro II, vem um professor, Ernest Roth, ele vem para o Brasil e cria, então, a primeira escola de surdos mudos lá no Rio de Janeiro, que existe até hoje, que é o nosso querido Instituto Ines de Educação. Bom, obrigada, é uma longa história, né? Eu só queria deixar claro com você uma coisa. Eu, na minha infância... né? Hoje a gente, já sou mais esclarecida, mas na minha infância eu ouvia, todo surdo é mudo. Não. Né? É um erro. É um erro. Sim. O que eu acabei de falar... Que fique claro, porque são problemas em órgãos distintos. Sim, o que eu acabei de falar, são aparelhos distintos. A pessoa surda, ela não fala algumas delas, porque com o tratamento fonoaudiológico é possível também aprender a articular as cordas vocais de forma a articular as palavras. Mas, de forma geral, até por causa do nosso tempo, a pessoa surda ela não fala porque ela não consegue articular as cordas vocais. São aparelhos diferentes. E aí a gente entrou ali no bilinguismo, que eu vou deixar a professora Carla falar sobre ele. Antes, eu só queria que a Carla falasse para mim o seguinte: qual que é a diferença entre uma pessoa surda, né? Qual é a diferença básica entre uma pessoa que nasceu surdo e um indivíduo que depois de adulto ele torna-se surdo? Na verdade, nós temos aí alguns enganos que acontecem, porque a pessoa surda não é apenas por uma questão biológica ou fisiológica que nós identificamos a pessoa como surdo, porque aí a gente entra também em algo que é muito precioso,
para a comunidade surda, que é a identidade deles, né? A comunidade surda, ela é feita não apenas de uma língua, mas também de uma identidade, de toda uma história, como o professor Gilbert contou aqui pra gente. Então, o que define, na verdade, uma pessoa como surda ou como deficiente auditivo, que a gente fala DA, é a identidade dela, é como a pessoa se reconhece. Eu me reconheço como uma pessoa surda quando eu utilizo a língua de sinais, quando eu frequento a comunidade surda, quando eu vejo que eu estou bem me reconhecendo desta forma. A pessoa deficiente auditiva, ela geralmente não utiliza a língua de sinais. A grande maioria dos deficientes auditivos nasceram ouvintes e se tornaram surdos no longo da vida deles, ou por uma doença ou algum acidente. Inclusive, eu queria até destacar aqui para você, aluno, que já tem pesquisa dizendo que aluno que fica aí com fone muito alto no ouvido, durante muito tempo, o índice de surdez vai aumentar também. Então, não é só nascer surdo. Pode acontecer de você se tornar uma pessoa surda. Mas aí, se eu venho de um contexto em que eu conheço a língua portuguesa, em que eu falava, eu provavelmente não vou utilizar a língua de sinais. Então, o que de fato define e diferencia o surdo do deficiente auditivo é a identidade da pessoa. E falando de identidade, então aqui tem, né, o que é identidade surda? Diz respeito aos sujeitos surdos que se inserem plenamente na comunidade surda e se reconhecem como pertencentes à mesma. Usam apenas língua de sinais, apresentam características culturais e forma de estar no mundo baseadas na visualidade. Defendem e militam pelo direito de ser diferente e de vivenciar a cultura surda. Então, eu poderia dizer que um indivíduo que torna-se surdo a partir de adulto, para ele também é mais difícil adquirir a identidade surda, né? Porque o surdo, ele tem uma identidade. Sim, aí a gente entra nessa questão do reconhecimento, né? Como eu me aceito, como eu me reconheço. Quanto mais velha a pessoa é, mais difícil vai ser ela se reconhecer e entender essa identidade. Então, por exemplo, uma criança que aos 3 anos ela tem uma meningite, e aí ela fica surda, provavelmente, no decorrer da história, principalmente educacional dela, ela vai encontrar com os pares dentro da escola e ela pode, sim, se reconhecer como uma pessoa surda. Agora, eu gostaria que vocês me ajudassem a falar da promoção, né, como promover a interação entre alunos ouvintes e alunos surdos, né? E um pouquinho também da relação entre o professor da turma e o intérprete, que é a voz do aluno surdo nas escolas. Porque incluir não basta só levar a criança e matriculá-la e deixá-la frequentar a mesma sala junto com os outros alunos. Então, como que a gente poderia melhorar essa interação e fazer uma inclusão de fato? Olha, é muito interessante, professora Adelina, quando você fala do intérprete ser a voz do surdo, inclusive o intérprete é a voz do professor, porque o surdo ele precisa ouvir o professor, ele vai ouvir o professor como? Justamente através do intérprete. Então, o intérprete de Libras, ele é a voz do surdo, ele é a voz do professor, ele é a voz da pessoa que está na portaria, ele é a voz da direção, ele é a voz tanto de recepção da pessoa surda, como também de expressão. E aí eu continuo pegando um ganchinho aí na história, porque hoje a luta da comunidade surda é por escolas bilíngues. E escolas bilíngues é justamente aquela escola onde, desde a entrada da escola, o profissional ele saiba a língua de sinais, e o modelo que nós temos hoje é da escola que utiliza a língua portuguesa como primeira língua, né? A língua portuguesa é o que domina toda a escola. Todos os professores, todos os outros funcionários, os alunos, eles utilizam a língua portuguesa. A escola bilíngue, ela vem numa outra perspectiva, é que seja o contrário, que todos utilizem as línguas de sinais, que as aulas sejam dadas em línguas de sinais, que a portaria receba o aluno surdo ou ouvinte, porque não é uma escola especial, é uma escola aberta a todos. Então, se eu tenho um filho que é ouvinte, mas eu quero matriculá-lo em uma escola bilíngue de surdos,
ele vai entrar e ele vai ter ali a sua segunda língua como português, sabendo que aquela escola tem como primeira língua a língua de sinais. Então, o professor ele vai dar aula em língua de sinais e terá um intérprete para fazer o processo contrário, que é o que nós vemos hoje. Então, o intérprete, a acessibilidade para a pessoa surda, para os alunos surdos, é essa garantia que ele tenha possibilidade de comunicação com seus colegas de sala, com o professor. O papel do intérprete é ser a voz do surdo, seja ela em todas as áreas, sendo a voz do surdo, sendo a voz do professor, sendo a voz do colega, porque processo de educação, de ensino-aprendizagem, ele se dá nisso, nessa interação escolar em todos os espaços da escola. Então, a cultura é algo muito forte, né? Os hábitos também. Então, eu sempre acho que a presença do aluno, da minoria, né? No caso, o aluno surdo na escola, ele também tem o papel de incluir as demais pessoas que convivem naquele lugar. Aí eu volto na minha infância, né? E quando a pessoa surda, a gente olhava para ela com um olhar diferente, né? Uhum. A Carla depois eu queria até que você me falasse das 3 gerações de pessoas que você conhece que são surdas, né? O ideal seria que nas escolas, tanto no banheiro, quanto nos corredores, quanto na entrada, tivessem pessoas também que conseguissem trocar alguns sinais básicos com esse aluno surdo, um bom dia, entender as coisas básicas. Minimamente a comunicação. Comunicação, ela é a raiz de tudo, né, pessoal? Então, a comunicação, ela deveria existir em todos os espaços. É por isso que a gente luta tanto por uma escola bilíngue. E, na verdade, também é bom reforçar que nos momentos de socialização, por exemplo, como o intervalo, o recreio, a educação física, é muito legal, é um momento propício para que o aluno ouvinte se aproxime do aluno surdo, para que o professor tenha essa liberdade. Infelizmente, a gente vem de uma cultura que tudo aquilo que é diferente nos assusta, então acaba repelindo. Você fica com receio de se aproximar e tentar comunicar. Então, esse é um momento social. Por quê? Essa criança que está na escola, a gente tem que lembrar que apesar de ter muitas leis, como a gente já viu, estava aqui nossa colega Mariana, que está aqui nos interpretando, ela estava falando sobre as leis junto com o Gilbert. Ainda a gente tem a lei, tem a legislação, mas ela ainda não acontece da forma prática. Então, essa criança, ela vai crescer e lá fora, quando ela vai comprar uma bala na padaria, ela tem que dar o pulo dela, ela tem que se virar. Ela tem que conseguir comprar a bala dela. Então, o meio que ele vai ter para ele conseguir entender que, infelizmente, não é em todos os lugares que ele tem um intérprete, é nesse momento do recreio, é nesse momento da aula de educação física e que acontece essa interação com os ouvintes. E qual que é a importância da família para o aluno surdo nos anos iniciais? É importantíssimo, né? Eu falo que quando você tem um filho que necessita, seja de qual for a necessidade, o principal empenho ele deveria ser da família. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje. São poucas as famílias de ouvintes, porque 90% das crianças surdas que nascem em família de ouvinte. Não vem de uma geração de surdos, porque o desenvolvimento da criança surda e da ouvinte pode acontecer da mesma forma, na mesma qualidade, desde que ela cresça tendo uma língua. É isso, Gil? Ela tem que ter uma língua para ela poder se expressar. Mas é muito comum, infelizmente, a gente receber na escola crianças com 6, 7, 10 anos que não tem língua nenhuma. Só tem uma comunicação doméstica, apontamentos. Então, isso acaba trazendo um prejuízo no momento da aprendizagem dessa criança. A primeira infância dela foi toda negligenciada porque muitas vezes a família não teve o interesse ou não conseguiu aprender língua de sinais. Então, é muito importante o papel da família. Bom, o preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível, né? Nós temos muitas coisas ainda a falar sobre a escola inclusiva e bilíngue. Vocês deram falaram rapidamente. O nosso tempo acaba por aqui, né? É uma pena. Eu gostaria de agradecer imensamente Gilbert, Carla, por estar aqui comigo, por dividir esse momento comigo. Agradeço aos alunos
pela oportunidade e estejam atentos que nós estaremos com uma semana sobre o tema Escola, Vida e Trabalho, onde a gente tem muita coisa para aprender. Muito obrigada a todos.